explicando brevemente sobre o gráfico da unidade 1, em que nós apresentamos o conceito de custo de oportunidade, né? Em que a ideia é que para você tomar uma decisão, você precisa renunciar a outra. E uma ferramenta importante, então, é a curva de possibilidade de produção. Então, nós vamos imaginar a produção de dois bens. Nesse caso, para simplificar a explicação, nós usamos dois bens, mas nós poderíamos usar uma cesta de bens, tá? É só para simplificar o entendimento gráfico. Então, imagine que para produzir 20 parafusos do tipo A, não consegue produzir nada do tipo B. 18 parafusos do tipo A, para produzir alguma coisa do tipo B, tem que renunciar em 2 unidades do tipo A, veja, de 20 para 18. E aí consegue produzir uma unidade do parafuso do tipo B. 15 parafusos do tipo A, você consegue produzir 2 unidades do tipo B. Para você produzir um pouco mais do parafuso do tipo B, ou seja, uma unidade adicional, você tem que cair 4 unidades do parafuso do tipo A, de 15 para 11, tá? E assim sucessivamente os números. Aí aqui no gráfico, como que isso fica? Parafuso do tipo B no eixo Y, parafuso do tipo A no eixo X. Aí veja o seguinte, para eu produzir 20 parafusos do tipo A, eixo X, eu não consigo produzir nada do parafuso do tipo B, fica aqui nesse ponto aqui, ó. Para eu produzir 18 unidades do parafuso do tipo A, eu consigo produzir uma unidade do parafuso do tipo 1. Ó a reta aqui do tipo B. Olha a reta aqui, ó. Para um parafuso do tipo B, 18 parafusos do tipo A. Eu me encontro nesse ponto aqui. Ok? Aqui no 15, tá aqui nesse meio aqui, ó. 15 parafusos do tipo A, eu consigo produzir 2 unidades de parafusos do tipo B. E assim eu vou formando os pares. Para produzir 11 parafusos do tipo A, eu consigo produzir 3 do parafuso do tipo B. 6 parafusos do tipo A, eu consigo produzir 4 parafusos do tipo B. E para eu produzir 5 parafusos do tipo B, eu não consigo produzir nada do A. Então eu vou traçando esses pontos aqui, ó, esses pares ordenados 0 e 5, que é 0 do tipo A e 5 do parafuso do tipo B. Traço esses pontos no gráfico e formo essa curva, que é a curva que a gente chama de possibilidade de produção. Dentro desse gráfico aqui, nessa área aqui, nessa região toda, significaria qualquer ponto aqui, por exemplo, 2 parafusos do tipo A e 1 parafuso do tipo B, representaria capacidade ociosa de produção, ou seja, eu poderia produzir mais com os recursos produtivos que eu tenho, tá certo? Assim como qualquer produção fora dessa curva se torna inacessível face à quantidade de fatores produtivos. Qualquer ponto fora da curva. Então, essa aqui é a curva que representa o máximo de possibilidades diante dos fatores produtivos em questão. Então, tendo uma determinada quantidade de capital, terra e mão de obra, eu consigo, para uma produção de 2 tipos de bens, utilizando o máximo que eu posso, eu tenho que fazer essas decisões. 20 parafusos do tipo A, nada do tipo B e assim sucessivamente. Tá certo? Bom, tomara que tenha tirado um pouquinho das dúvidas e a gente vai conversando por aí, tá certo? Beijão!